Fala galera, no vídeo de hoje eu vou dar início a uma nova série sobre Excel. A versão do Excel que eu estou usando aqui é o Excel 2013, mas a maioria das coisas que eu vou passar são possíveis de fazer nas outras versões do Excel. Então antes de começar, só um avisozinho rápido aqui, gente. Lembrem de ler a descrição do vídeo, sempre que há informações complementares, elas estão lá. Então, para começar, o Excel é um programa feito para criar, editar e visualizar planilhas eletrônicas. E o que é uma planilha eletrônica? É como se fosse uma folha de trabalho na qual você pode inserir cálculos ou controles de estoque, controle de gastos, coisas do tipo. Então, primeiramente eu vou abrir o programa aqui. Essa é a primeira tela que a gente observa na hora que a gente abre o Excel. Então aqui ao lado teremos os arquivos recentes, pasta de trabalho em branco e alguns arquivinhos de exemplo aqui para a gente utilizar dependendo da nossa necessidade. Então a gente começa aqui pela pasta de trabalho em branco. Clicando nela a gente chega nessa área aqui. Então, primeiramente, o que é uma pasta de trabalho? A pasta de trabalho do Excel é como são denominados esses arquivinhos do Excel. E é como se fosse uma pasta mesmo, porque as planilhas que a gente tem no Excel podem ser várias. Então, dentro de uma pasta de trabalho, eu posso ter várias planilhas individuais, que podem ou não ter interação umas com as outras. Então, ela funciona realmente como uma pasta. Então, o que a gente pode observar a princípio? Essa área aqui de cima, que eu vou estar destacando aí no vídeo para vocês, é a faixa de opções. Então, dependendo do uso que você tem feito do Excel, dependendo do local onde você abre, às vezes ela está visível assim logo de cara, e às vezes ela está desse jeito aqui, oculta. Para a gente poder ver as opções é só clicar em qualquer uma dessas guias aqui, como são denominadas essas opções de cima aqui, e aí você escolhe a opção que você quer normalmente, mas quando você volta aqui para a área de edição da planilha, ele oculta novamente. Então, primeira curiosidade aqui, né, que é interessante vocês saberem, é por que às vezes ela está assim oculta e só aparece na hora que clica aqui para depois sumir, e por que às vezes ela fica direto. A questão é a seguinte: existe um botãozinho aqui ao lado, ó, que é o fixar a faixa de opções. Só clicar nele e ela vai ficar presa ali. Eu posso ir mexendo na minha planilha e ela não vai ocultar. Se você preferir deixá-la oculta, só clicar nessa setinha e aí as opções dela só vão aparecer quando você de fato clicar aqui em cima e logo recolherá novamente. Então eu prefiro deixar ela é visível sempre, então só clicar em qualquer uma das opções e fixar para que ela fique visível sempre. Segunda coisa que a gente observa aqui, né? O Excel ele é constituído dessas colunas que são nomeadas com as letras do alfabeto, né? Conforme a gente vai seguindo, quando acaba o alfabeto ele vai incrementando assim, né? Ele coloca duas letras também em ordem alfabética, até acabar a sequência ali do A, depois ele começa B e por aí vai. E as linhas são reconhecidas aqui pelos números respectivos, então a linha 13, só clicar aqui e eu selecionei a linha inteira. Se eu quiser selecionar a coluna I inteira, clico aqui em cima do I e selecionei a coluna I inteira. Então a gente pode observar aqui, aonde essas colunas e linhas se cruzam, nós temos esses quadradinhos aqui, que o pessoal conhece como quadradinho, e o nome correto no Excel são células, que é onde a gente de fato insere o conteúdo, né? Sejam números, letras, fórmulas, o que a gente preferir, de acordo com a nossa necessidade. Então essas células elas podem ser encontradas pela coluna e linha, então nisso elas têm um endereço. Por exemplo, é como se a coluna fosse a rua
e o número fosse o número da casa. Então se eu falar assim para vocês, eu moro na rua I, na casa 3. Então eu iria aqui na rua I, número 3, então a minha casa seria aqui. A gente pode observar que esse endereço fica visível aqui nessa área. Então olha lá, caixa de nome. Então qualquer uma das células que você clicar, vai ficar aqui o respectivo nome. Mas por que é interessante a gente prestar atenção nisso do endereço? O Excel é utilizado para fazer muitos cálculos. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um cálculo, por exemplo, uma soma aqui no Excel, primeiramente eu precisaria deixar a célula ativa. Então eu tenho que escolher em qual célula eu quero que apareça o resultado. Então toda a fórmula a gente insere onde a gente pretende que o resultado apareça. Então cliquei na célula, ela já ficou ativa. Só perceber que ela fica com essa borda escura em volta. Isso significa que o que eu inseri aqui no meu teclado vai aparecer nessa célula que está ativa com essa borda em volta. Eu poderia fazer assim, igual 1 mais 1. Então só para explicar por que eu coloquei esse igual. Esse igual que está identificando para o Excel que o que eu estou inserindo nessa célula é uma fórmula. Então toda fórmula, toda função no Excel inicia com o sinal de igualdade, o sinal de igual. Então por enquanto ele não fez a conta ainda, porque ele ainda está esperando eu digitar mais alguma coisa. Como é que eu sinalizo para ele que eu terminei? É só teclar Enter. Então aqui vocês vão ver, ó, o 1 mais 1 que eu fiz já fez o cálculo e apareceu 2. Ah, mas eu quero modificar esse cálculo. Se eu clicar aqui na célula, eu posso identificar aqui na barra de fórmula, então essa área aqui de cima é a barra de fórmulas. Posso identificar qual foi o cálculo que eu fiz para chegar no valor que eu estava lá. Então a gente pode ver que nas células que estão vazias, a barra de fórmula também fica vazia. Então como é que eu fiz para chegar nesse 2? Eu clico aqui e já posso observar nessa área. Então eu posso modificar diretamente aqui na barra de fórmula, colocar mais algum cálculo aqui dentro, e assim que eu der Enter, ele calcula. Ou posso clicar 2 vezes na célula e alterar direto por aqui. Ou posso clicar na célula e apertar o F2. Então ele também abre ali a célula para a gente poder modificar o nosso cálculo. Só que aqui, vamos dizer o seguinte, eu peguei, fiz esse cálculo desse jeito, dei Enter, então só ficou o número 2. Se eu fosse imprimir isso aqui, então fosse lá em Arquivo, Imprimir, eu só vou ter aquele 2 aparecendo. Com isso, já é possível eu saber como que eu cheguei naquele resultado? Não, né? Porque eu só tenho aquele 2 ali, então não se sabe o que foi que eu somei com o que. Então poderia fazer de outra forma. Eu poderia colocar assim, 1 e 1. E aqui nessa célula, onde eu quero o resultado, eu insiro a minha fórmula. Então se eu fizesse assim, igual 1 mais 1, ele ainda calcularia. Mas desse jeito que eu fiz, colocando os números diretamente dentro da célula, se eu modificar aqui e der Enter, não vai modificar minha conta. Porque eu não mandei ele somar o que estava ali dentro, eu simplesmente fiz uma conta normal aqui. Então a forma correta de eu fazer isso, uma forma mais interessante, seria eu fazer o seguinte. Ao invés de eu deixar desse jeito, eu coloco para ele o endereço da célula onde está o número que eu quero somar, ou fazer qualquer outra conta. Então, isso aqui se chama referência. Então, se eu colocar aqui, digitando aqui no teclado A1, vocês podem perceber até que já deu uma destacada e ficou coloridinho ali da mesma cor que destacou, esse A1 que eu coloquei aqui dentro. Então, eu estou fazendo uma referência àquela célula. Então, se eu colocasse A1 mais 5, ele estaria fazendo aqui mais 5. Só que ainda assim, eu só coloquei o A1 como referência. Então quer dizer que se eu alterar esse número aqui, não alterou nada aqui. Por quê? Pode observar, ó, o B1 não aparece em lugar nenhum dentro da nossa fórmula.
Então eu vou pegar, e tanto faz eu digitar no teclado diretamente aqui B1, vocês verem que até já também deu uma destacada e já ficou de uma cor parecida, né, o que está aqui dentro com a área que destacou, para mim saber em que ordem, né, que está sendo feita a conta ali. E eu também posso, ao invés de digitar, pegar e clicar em cima da célula. Isso vai me dar muito mais agilidade, muito mais velocidade na hora de montar minhas contas. Então eu posso fazer assim, clicando, que também vai dar certo. Se eu der Enter, ele já vai calcular. Então essa é a forma mais interessante de eu fazer as minhas contas, os meus cálculos dentro do Excel. E se eu modificar qualquer um desses números aqui, ao dar Enter, ele já calcula automaticamente aqui do outro lado. Como eu coloquei a referência ao B1 aqui dentro, então alterando aqui o B1, ele já faz a soma automaticamente ali. Então se eu mandar imprimir, agora eu vou ter os dois números lá. Então assim eu já começo a ter um princípio de entendimento de como foi chegado até aquele resultado. Então é isso aí, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, se você gostou, lembra de clicar aqui no gostei, compartilhe nas redes sociais, mostre esse vídeo para um amigo, que isso é muito importante para a divulgação do canal e também para a gente consiga continuar com a série. Se inscreve aí no canal para você receber as novidades, sempre que sair um vídeo novo você já fica sabendo o mais rápido possível. Entra aí no canal, dá uma olhada nos outros vídeos que você vai ver que tem bastante coisa interessante por lá. E é isso aí, valeu, falou e até!